A coisa mais fácil do mundo é desistir, é reclamar, é apontar o dedo, justificar, culpar o tempo, as pessoas, o passado ou a sorte. Isso não exige esforço algum. Qualquer pessoa consegue fazer isso todos os dias sem cansar. O difícil é sustentar uma postura diferente quando nada parece colaborar. O difícil é acordar e decidir que, independentemente das circunstâncias, você vai aparecer, vai fazer o que precisa ser feito, vai dar o seu melhor mesmo quando ninguém está olhando. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de encarar. A maior parte das pessoas não falha por falta de talento, falha por falta de perspectiva, falha porque escolhe o caminho mais confortável, o mais curto, o que dói menos agora, sem perceber que esse mesmo caminho cobra um preço alto mais tarde. Ter a perspectiva certa dá trabalho. Exige consciência, exige disciplina mental, exige decisão diária. Quando as coisas não estão jogando a seu favor, é fácil recuar. Mas existe um ponto de virada silencioso, quase invisível, que separa quem constrói algo de quem apenas sonha. Esse ponto não está no talento, não está na sorte, não está nas oportunidades. Ele está na decisão interna de continuar quando desistir seria socialmente aceitável. A maioria das pessoas quer o resultado, mas não quer o processo. Quer a vitória, mas não aceita o custo. Quer a transformação, mas rejeita o desconforto necessário para mudar. E é exatamente aí que tudo se define. Porque o que você faz quando ninguém está te observando revela quem você realmente é. Hoje, a pergunta não é se você tem capacidade. A pergunta é: qual é o nível do seu compromisso? Você está apenas interessado? Está parcialmente comprometido? Ou está disposto a ir até o fim, mesmo quando não houver aplausos, garantias ou reconhecimento imediato? Esse roteiro não é sobre motivação passageira, é sobre responsabilidade. É sobre assumir o controle da própria vida, abandonar desculpas e encarar a verdade. O que constrói uma vida extraordinária não é o que você sabe, é o que você sustenta diariamente com esforço consciente. Existe um erro comum que impede muitas pessoas de avançar: acreditar que esforço é algo externo, que depende de fatores fora de controle. Mas esforço é uma escolha interna. Ninguém pode dar esforço por você. Ninguém pode forçar você a se importar. Ninguém pode obrigar você a aparecer com excelência. O esforço nasce dentro e, por isso, ele é isolado. Ele pertence apenas a quem decide aplicá-lo. Talento pode abrir portas, mas é o esforço que mantém essas portas abertas. Existem pessoas extremamente talentosas que nunca saíram do lugar, e pessoas comuns que construíram resultados extraordinários simplesmente porque decidiram não negociar o próprio nível de entrega. O esforço não depende de aplausos, não depende de validação, não depende de reconhecimento. Ele depende de uma decisão íntima. Vou fazer o que precisa ser feito, mesmo quando for desconfortável. A maioria das pessoas não falha porque é incapaz. Falha porque nunca decidiu dar tudo. Vive operando em 50%, 60%, 70%, enquanto exige resultados de 100%. Existe uma desconexão perigosa entre o que se deseja e o que se pratica. E enquanto essa desconexão existir, a frustração será constante. Compromisso não é algo que se sente, é algo que se demonstra. Ele aparece quando você cumpre o que prometeu, mesmo sem vontade. Aparece quando você trabalha duro, mesmo sem retorno imediato. Aparece quando você mantém o padrão nos dias difíceis, não apenas nos dias fáceis. É possível sentir quando alguém não está comprometido. Falta presença, falta intensidade, falta consistência. Existe um nível diferente que se acessa quando a pessoa decide ir completamente até o fim. É quando se age com a mesma seriedade, independentemente das circunstâncias. Quando se entrega excelência mesmo sem pagamento, mesmo sem plateia, mesmo sem garantias. Esse nível exige maturidade, exige identidade forte, exige clareza de propósito. O esforço verdadeiro não pode ser terceirizado. Ninguém pode correr por você. Ninguém pode persistir por você. Ninguém pode suportar o desconforto no seu lugar. E é exatamente por isso que o esforço tem tanto valor, porque ele revela caráter. Ele mostra quem está disposto a pagar o preço completo
completo e quem está apenas interessado no resultado final. Muitas pessoas dizem querer algo grande, mas não representam esse desejo no comportamento diário. Querem reconhecimento sem construção, querem sucesso sem rotina, querem transformação sem sacrifício. Mas a realidade não funciona assim. O mundo responde à execução, não à intenção. Existe um espectro claro de posicionamento interno. De um lado, quem apenas se interessa. No meio, quem se compromete parcialmente. Do outro, quem está totalmente envolvido. O problema é que muitos se iludem achando que estão no último nível, quando na prática ainda operam no meio do caminho. E o meio do caminho nunca leva à excelência. Quando você decide dar tudo, algo muda. O foco se aprofunda, as distrações perdem força, as desculpas deixam de fazer sentido. Você começa a agir como alguém que respeita o próprio potencial, e essa postura, sustentada ao longo do tempo, transforma não só resultados, mas identidade. Nada disso tem a ver com sorte. Nada disso tem a ver com privilégio. Tudo tem a ver com decisão e execução. O esforço não mente. Ele sempre entrega exatamente o que foi investido. E a vida, mais cedo ou mais tarde, cobra coerência entre o que se diz querer e o que se está disposto a fazer diariamente. Existe uma ilusão silenciosa que prende muitas pessoas em ciclos de estagnação. A ideia de que ainda não é o momento certo, que é preciso esperar mais um pouco, aprender mais alguma coisa, ganhar mais confiança, ter melhores condições. Essa espera quase nunca termina. O tempo passa, os dias se acumulam e aquilo que poderia ter sido construído vira apenas arrependimento tardio. A verdade é que o momento certo raramente aparece antes da ação. Ele surge durante o movimento. Disciplina não é sobre sentir vontade, é sobre agir mesmo quando a vontade não existe. Quem depende de motivação está condenado à inconsistência. Motivação é instável, varia conforme o humor, o ambiente, as circunstâncias. Disciplina, por outro lado, é uma decisão consciente de manter o padrão independentemente do estado emocional. É isso que separa quem avança de quem permanece parado. A maioria das pessoas confunde cansaço físico com desistência mental. O corpo é muito mais resistente do que se imagina. O que costuma falhar primeiro é a narrativa interna. Quando alguém diz, estou cansado, muitas vezes o que está dizendo é, não quero mais lidar com o desconforto. Mas o desconforto é parte inevitável de qualquer processo de crescimento. Evitá-lo é escolher permanecer exatamente onde está. Existe um tipo específico de força que só se desenvolve quando a pessoa continua mesmo sem prazer imediato, quando acorda cedo sem aplausos, quando executa tarefas repetitivas sem reconhecimento, quando mantém o foco enquanto o mundo oferece distrações constantes. Essa força não é visível no início, mas com o tempo ela se torna impossível de ignorar. O problema não é errar, o problema é parar. Falhar faz parte do processo. Cair faz parte do processo. Sentir dúvida faz parte do processo. O que não faz parte do processo é abandonar o caminho por causa disso. Quem constrói algo sólido entende que cada tropeço é um ajuste, não um veredito final. Existe um padrão que se repete na vida de quem alcança níveis elevados. Constância. Não são movimentos grandiosos feitos uma vez. São pequenas ações feitas todos os dias. É a repetição disciplinada que constrói competência. É a prática contínua que transforma potencial em resultado concreto. Muitas pessoas querem uma mudança radical sem aceitar a repetição diária que essa mudança exige. Querem um salto sem o acúmulo. Querem o final sem respeitar o meio. Mas a realidade é implacável. Tudo que dura passa pelo processo. E o processo exige paciência, foco e entrega. Quando alguém decide levar a própria vida a sério, começa a eliminar o que não contribui. Reduz distrações, ajusta rotinas, reorganiza prioridades. Não por rigidez extrema, mas por clareza. Fica evidente o que aproxima do objetivo e o que apenas consome energia. O esforço consistente cria algo poderoso, confiança interna. Não aquela confiança vazia, baseada em discurso, mas a confiança silenciosa de quem sabe que está fazendo o que precisa ser feito. Essa confiança não depende de opinião externa. Ela nasce do compromisso diário cumprido. E é nesse ponto que muitos desistem. Não porque não conseguem, mas porque não querem sustentar o nível de exigência
que a própria meta demanda. É mais fácil justificar do que ajustar. Mais confortável reclamar do que refinar a execução. Mas quem escolhe ajustar, cresce. Quem escolhe justificar, permanece. Nada substitui o trabalho diário bem feito. Não existe atalho legítimo. Não existe desconto real. Tudo o que vale a pena cobra um preço proporcional. E quanto antes isso é aceito, mais leve o caminho se torna. Resistir à realidade só torna o processo mais doloroso. Conforto é uma armadilha sofisticada. Ele não se apresenta como inimigo. Pelo contrário, surge como alívio, descanso, merecimento. Mas quando se torna padrão, começa a corroer ambições silenciosamente. O conforto excessivo anestesia a urgência. Faz com que o tempo seja desperdiçado sem que se perceba. E quando a consciência desperta, anos já passaram. Existe uma diferença clara entre descanso estratégico e acomodação crônica. Descansar é necessário para sustentar desempenho. Acomodar-se é abdicar do próprio potencial. O problema é que muitas pessoas usam o descanso como desculpa para evitar o esforço. E essa confusão custa caro. Quem constrói algo relevante aprende a conviver com o desconforto. Aprende que crescer dói, que evoluir exige confronto interno, que sair do padrão conhecido gera medo, mas também aprende que esse medo é sinal de avanço, não de erro. O desconforto é frequentemente o indicador de que algo está sendo transformado. A vida não recompensa intenção, recompensa ação consistente. Não importa quantos planos existam, quantas ideias sejam acumuladas, quantas promessas sejam feitas internamente. Sem execução, nada se materializa. A execução é o elo entre o desejo e o resultado. Muitas pessoas se sabotam por manter hábitos que contradizem seus objetivos. Querem avançar, mas alimentam distrações. Querem foco, mas se cercam de ruído. Querem mudança, mas repetem os mesmos comportamentos. O corpo segue o que a rotina determina, não o que a mente deseja ocasionalmente. Existe um ponto em que a pessoa precisa escolher entre ser confortável ou ser consistente. Os dois raramente coexistem. A consistência exige renúncia, exige dizer não ao que não contribui, exige abrir mão de prazeres imediatos em favor de resultados duradouros. Quando alguém entende isso, começa a se posicionar de forma diferente. O tempo passa a ser tratado como recurso valioso. As escolhas se tornam mais conscientes. A energia deixa de ser desperdiçada em comparações e começa a ser direcionada para a construção. Outro erro comum é esperar aprovação para agir, esperar apoio, esperar validação. Mas quem depende disso, dificilmente avança. Os projetos mais importantes geralmente começam de forma solitária. Poucos entendem no início, poucos acreditam, e isso faz parte do processo. O crescimento verdadeiro exige responsabilidade pessoal, não terceirizar culpa, não romantizar dificuldades, não fingir que não vê o que precisa ser feito. Encarar a própria realidade com honestidade é desconfortável, mas libertador. É o primeiro passo para qualquer mudança real. A disciplina diária constrói uma identidade forte. Com o tempo, a pessoa deixa de tentar e passa a ser. Não é mais alguém que tenta manter hábitos. É alguém que vive de acordo com padrões elevados. Essa mudança interna é mais importante do que qualquer resultado externo. Nada disso acontece da noite para o dia. É um processo acumulativo. Pequenas escolhas feitas repetidamente. Pequenas decisões alinhadas ao longo do tempo. E quando os resultados aparecem, eles não surpreendem quem construiu, apenas confirmam o que já vinha sendo feito silenciosamente. A maioria das pessoas não falha por incapacidade, falha por desistir cedo demais. Falha por não suportar o período em que o esforço ainda não gera retorno visível. Mas é exatamente esse período que separa quem constrói de quem abandona. Persistir quando não há garantias é um ato de coragem. Continuar quando ninguém aplaude é um sinal de maturidade. Manter o foco quando seria mais fácil se distrair é prova de compromisso real. E esse conjunto de atitudes, sustentado ao longo do tempo, constrói algo que não pode ser tirado: autorrespeito. Existe um momento na vida
em que fica impossível continuar se enganando. Um ponto silencioso em que a pessoa percebe que já sabe o que precisa ser feito. Não falta informação, não falta conselho, não falta exemplo, falta decisão. Falta assumir que continuar adiando é uma escolha consciente, não uma fatalidade. A partir desse momento, a responsabilidade deixa de ser externa e passa a ser totalmente interna. Muitas pessoas acreditam que estão presas às circunstâncias, quando na verdade estão presas aos próprios padrões. A rotina revela prioridades reais. O modo como o tempo é usado revela valores verdadeiros. Não é o discurso que define quem alguém é, mas o comportamento repetido quando não há pressão externa. A vida responde a esses padrões com precisão absoluta. É comum ver pessoas ocupadas, mas improdutivas, cheias de atividades, mas vazias de progresso. Movimento sem direção não constrói nada relevante. A diferença entre esforço desperdiçado e esforço eficaz está na intenção clara e na execução alinhada. Fazer muito não significa avançar. Avançar exige foco. Foco é a habilidade de dizer não repetidamente, não ao que distrai, não ao que parece urgente, mas não é importante, não ao que gera prazer imediato, mas não contribui para o objetivo maior. Essa habilidade não surge naturalmente, ela é treinada e, como todo treinamento, exige repetição e desconforto. Quando alguém começa a operar com foco verdadeiro, percebe que não precisa fazer tudo, precisa fazer o essencial, bem feito, de forma consistente. Essa clareza reduz a ansiedade, elimina desperdício de energia e aumenta a sensação de controle. O caos diminui quando a intenção se torna precisa. Existe uma força poderosa em assumir total responsabilidade pela própria vida. Não no sentido de culpa, mas de autonomia. Quando a pessoa entende que cada escolha constrói ou destrói, começa a agir com mais consciência. Pequenas decisões passam a ser tratadas com seriedade, porque seus efeitos acumulados são compreendidos. O problema de viver sem essa consciência é que o tempo passa do mesmo jeito. 1 ano passa, 5 anos passam, 10 anos passam, e quando alguém olha para trás sem ver progresso, a frustração se instala. Não por falta de capacidade, mas por falta de direção sustentada. Quem escolhe crescer precisa aceitar o desconforto de mudar hábitos, ambientes e até relações. Nem todo mundo vai acompanhar, nem todo mundo vai entender. Algumas pessoas se afastam quando percebem que não conseguem mais influenciar negativamente. Isso faz parte. Crescer exige desapego. Outro ponto essencial é entender que consistência não significa perfeição. Haverá dias ruins, haverá falhas, haverá momentos de dúvida. O erro está em usar esses momentos como justificativa para abandonar o processo. Quem constrói algo sólido aprende a corrigir rápido e continuar. A disciplina cria liberdade. Pode parecer contraditório, mas é real. Quanto mais disciplinada a rotina, mais espaço mental existe para criatividade, estratégia e visão. A bagunça mental diminui quando a vida é organizada em torno de prioridades claras. Muitas pessoas vivem reagindo ao dia, apagando incêndios, resolvendo urgências criadas pela própria falta de planejamento. Isso consome energia e gera sensação constante de cansaço. Planejar, organizar e executar com intenção reduz drasticamente esse desgaste. Quando alguém assume controle do próprio dia, começa a experimentar uma forma diferente de viver. A pessoa deixa de ser conduzida pelas circunstâncias e passa a conduzir. Essa mudança não acontece de uma vez, mas se consolida com prática diária. Não existe vitória sem preparação, não existe resultado sustentável sem estrutura e não existe crescimento real sem responsabilidade pessoal. Quem aceita isso, para de esperar que algo externo mude e começa a mudar o que está ao alcance agora. Esse é o ponto em que o esforço deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser uma expressão de respeito próprio. Fazer o que precisa ser feito deixa de ser um sacrifício e passa a ser parte da identidade. E quando isso acontece, os resultados deixam de ser uma surpresa.
Existe uma diferença profunda entre desejar uma vida melhor e construir uma vida melhor. O desejo é passivo, a construção é ativa. O desejo imagina cenários, a construção lida com a realidade. Muitas pessoas vivem presas à fantasia do que poderia ser, mas evitam o esforço necessário para transformar essa fantasia em algo concreto. Construir exige enfrentar resistência, resistência interna, resistência externa, resistência do ambiente. Exige tomar decisões que não são populares. Exige seguir em frente mesmo quando o retorno ainda não apareceu. Esse período é o mais delicado, porque é nele que a maioria desiste. Existe uma fase em todo o processo em que nada parece funcionar, em que o progresso é invisível, em que o esforço parece não gerar recompensa. Essa fase não é um erro, ela é um teste, um filtro natural que separa quem está disposto a sustentar o compromisso de quem estava apenas animado no início. Muitas pessoas confundem dificuldade com sinal de fracasso, mas dificuldade é sinal de crescimento. Tudo que vale a pena desafia, tudo que transforma exige enfrentamento. Se fosse fácil, não teria valor. Se fosse rápido, não exigiria maturidade. O problema não está em cair, está em não levantar. O problema não está em errar, está em repetir o erro por falta de reflexão. Quem cresce, aprende com o próprio percurso, ajusta a rota, refina a execução, continua avançando. Existe uma força silenciosa em fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Essa força constrói caráter, e caráter sustenta resultados quando a motivação falha. Pessoas que dependem apenas de entusiasmo são instáveis. Pessoas que constroem caráter são consistentes. Outro ponto essencial é entender que ninguém virá salvar. Não haverá um momento mágico em que tudo se resolve. Não haverá alguém que faça no seu lugar. Essa percepção pode ser dura no início, mas depois se torna libertadora, porque devolve o controle. Quando alguém entende que a própria vida é responsabilidade própria, passa a agir com mais seriedade. O tempo deixa de ser desperdiçado. As escolhas se tornam mais conscientes. O esforço deixa de ser negociável. É comum observar pessoas que sabem exatamente o que precisam fazer, mas escolhem não fazer. Não por incapacidade, mas por conforto. O conforto oferece alívio imediato, mas cobra juros altos no futuro. O preço aparece em forma de frustração, arrependimento e sensação de potencial desperdiçado. A construção de algo significativo exige visão de longo prazo, exige paciência, exige aceitar que os resultados vêm depois. Quem vive apenas para o agora dificilmente constrói algo duradouro. Quem aceita investir no presente para colher no futuro constrói bases sólidas. Existe um ponto em que a pessoa precisa decidir se quer ser comum ou comprometida. Não existe meio termo sustentável. A mediocridade não exige esforço. A excelência exige entrega constante. Essa escolha não é feita uma vez. É feita todos os dias. Quando alguém escolhe consistentemente a excelência, mesmo em pequenas coisas, cria um padrão interno elevado. Esse padrão influencia decisões, comportamentos e resultados. Com o tempo, a pessoa se torna alguém confiável para si mesma. Nada disso acontece por acaso. Tudo é resultado de escolhas acumuladas. Cada dia contribui, cada atitude soma, cada decisão constrói ou enfraquece. E no fim, a vida reflete exatamente o que foi praticado. Quem entende isso para de procurar atalhos e começa a respeitar o processo, para de romantizar resultados e passa a valorizar a construção, para de se comparar e passa a se comprometer com a própria jornada. Esse é o tipo de mentalidade que sustenta crescimento real, não rápido, não fácil, mas sólido. E tudo que é sólido resiste ao tempo. Existe um momento decisivo na vida em que não dá mais para fingir que não se sabe. Um ponto em que a pessoa percebe, com total clareza, que o maior obstáculo nunca foi o mundo externo, nunca foram as circunstâncias, nunca foram as pessoas ao redor. Sempre foi a própria decisão de adiar, negociar, suavizar aquilo que precisava ser feito. Esse momento não é confortável. Ele confronta, mas também liberta. A maioria das pessoas vive esperando algo mudar para então agir. Espera mais
mais tempo, mais dinheiro, mais apoio, mais confiança. Mas a verdade é que a confiança não vem antes da ação. Ela nasce depois da repetição. Ela nasce quando você faz mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, mesmo sem garantia. A força não precede o esforço. Ela é construída por ele. Quando alguém decide parar de negociar com a própria consciência, tudo muda. A pessoa começa a perceber o quanto estava se traindo em pequenas decisões diárias, em escolhas aparentemente inofensivas, em concessões constantes, e entende que essas concessões acumuladas custaram caro, custaram tempo, custaram energia, custaram versões melhores de si mesma que nunca chegaram a existir. A vida não pune quem erra tentando. A vida pune quem se acomoda sabendo que poderia fazer mais. O arrependimento mais pesado não vem das tentativas frustradas, mas das ações que nunca foram executadas, do potencial que nunca foi testado, do esforço que nunca foi entregue por completo. Existe uma batalha que acontece todos os dias, silenciosamente, dentro de cada pessoa. A batalha entre o conforto e o crescimento, entre o agora fácil e o depois significativo, entre a desculpa e a responsabilidade. Essa batalha não é vencida uma vez, ela é vencida diariamente, em decisões pequenas, quase invisíveis. Quando você escolhe levantar mesmo cansado, você vence. Quando escolhe continuar mesmo sem reconhecimento, você vence. Quando escolhe manter o padrão mesmo quando ninguém está cobrando, você vence. Essas vitórias não aparecem nas redes sociais, não geram aplausos imediatos, mas constroem algo muito mais valioso: identidade. Identidade é quem você é quando ninguém está olhando. É o padrão que você sustenta quando poderia relaxar. É o nível de honestidade que você mantém consigo mesmo. E uma identidade forte sustenta qualquer resultado externo. Sem identidade, todo sucesso é frágil. Com identidade, até o fracasso vira aprendizado. Existe uma diferença brutal entre estar ocupado e estar comprometido. Estar ocupado cansa. Estar comprometido constrói. Muitas pessoas vivem exaustas porque gastam energia com coisas que não importam. O compromisso verdadeiro direciona a energia, elimina desperdícios, dá sentido ao esforço. Em algum ponto, você precisa decidir se vai continuar vivendo no modo automático ou se vai assumir o controle total. Assumir o controle significa aceitar que não existe mais espaço para desculpas repetidas. Significa aceitar que ninguém deve nada, que o mundo não está em dívida, que tudo o que você quer terá que ser conquistado com consistência. Isso não significa viver sem descanso ou prazer. Significa viver com intenção, saber quando descansar e por quê, saber quando acelerar e por quê. Não agir por impulso, mas por propósito. Pessoas intencionais constroem vidas intencionais. A transformação real acontece quando o esforço deixa de ser condicionado ao humor. Quando você age não porque está animado, mas porque decidiu. Esse nível de maturidade é raro. E exatamente por isso, quem o alcança se destaca naturalmente. Você não precisa ser extraordinário em tudo. Precisa ser consistente no que importa. Precisa parar de tentar fazer tudo e começar a fazer o essencial com excelência. Precisa alinhar discurso, pensamento e ação. Esse alinhamento elimina conflito interno e libera energia. O caminho não fica mais fácil. Você fica mais forte. Os desafios não diminuem. Sua capacidade de enfrentá-los aumenta. A dor não desaparece. Sua tolerância a ela se expande. E isso muda completamente a forma como você vive. Chega um ponto em que você olha para trás e percebe que a dificuldade foi necessária, que cada fase desconfortável construiu algo em você que não poderia ter sido desenvolvido de outra forma. E esse entendimento traz paz, uma paz que não depende de circunstâncias externas. A verdadeira vitória é chegar ao fim do dia sabendo que você fez o que precisava ser feito. Não tudo, não perfeitamente, mas honestamente, com entrega real, com presença, com respeito ao próprio potencial. Esse é o nível em que o esforço deixa de ser pesado e passa a ser natural. Não porque ficou fácil, mas porque virou parte de quem você é. E quando isso acontece, não existe obstáculo capaz de parar alguém que decidiu não desistir de si mesmo.
No final, a vida sempre responde àquilo que foi praticado, não ao que foi prometido. Cada escolha deixa um rastro. Cada hábito constrói um destino. Não existe neutralidade. Ou você está avançando ou está se afastando do que poderia ser. Você não é vítima do acaso. É o resultado acumulado das decisões que toma diariamente. E isso não é um peso, é uma oportunidade. Porque se foi construído, pode ser reconstruído. Se foi desorganizado, pode ser alinhado. Se foi negligenciado, pode ser assumido. O que define uma vida não é um grande evento isolado, mas a forma como os dias comuns são vividos, a maneira como você acorda, a maneira como reage às dificuldades, a maneira como escolhe agir quando ninguém está observando. Não espere mais clareza para agir. A clareza surge no movimento. Não espere mais confiança para começar. A confiança nasce da repetição. Não espere condições perfeitas. Elas nunca chegam. Trabalhe com o que existe hoje. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas decidir parar de negociar com aquilo que sabe que precisa ser feito. Uma decisão honesta, sustentada por ações diárias, é suficiente para iniciar qualquer transformação real. O tempo vai passar de qualquer forma. Daqui a 1 ano, você estará em algum lugar. A única pergunta é: esse lugar foi construído conscientemente ou deixado ao acaso? Assuma o controle, defina o padrão, sustente o esforço e permita que o resultado seja consequência, não obsessão. Porque quando o processo é respeitado, o resultado inevitavelmente aparece.